se nós não se curarmos do que está nos ferindo, nós vamos sangrar em cima de pessoas que não nos cortaram. É uma grande verdade. Aquela irmã não tinha nada com a história que ele está passando, mas ele sangrou, feriu uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. A palavra de Tédia é muito boa, querido irmão, que ela nos traz assim, ela nos chama uma realidade, né? Para que nós possamos andar sobre essa realidade, nós tentarmos caminhar em cura, né? Ser curados, para andarmos curados. E para servir Jesus, doente é meio complicado, no sentido de servir. Primeiro nós temos que ser curados para servir. E muitos não são curados e querem servir. Aí vai sangrar no sentido de ferir alguém que não tem nada com aquela história. E às vezes nós sangramos outras pessoas, machucamos pessoas que não tem nada com a nossa dor, com a nossa frustração, com aquilo que estamos passando. Tem nada a ver. Aí nós sangramos as pessoas. E é interessante também, queridos irmãos, que eu estava analisando algo que eu li, porque tudo é olhado, pesquisado, né? Eles pesquisam, a gente olha, recebe a revelação, a gente busca, e é algo que a infelicidade produz isso aqui. Por trás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Ninguém agride os outros sem primeiro se auto-agredir. Ninguém faz os outros infelizes se primeiro não forem felizes. É uma verdade também. É uma verdade. E nós precisamos de analisar essas coisas, né, irmãos? Porque sempre nós falamos a questão de escondermos de trás de algumas coisas, de trás, na verdade, de uma máscara ou de uma capa. O cristianismo não é o cristianismo em si, mas leva-nos a esconder, a gente esconder em cavernas e ficar em cavernas. Por isso que sempre a gente fala que a oração, ela nos expõe, a oração abre, na verdade mostra o que somos, a verdadeira oração, né? Que é a oração de entrega diante do Senhor Deus, de abrir o coração. Hoje nós vamos falar esse assunto. As pessoas podem até rejeitar as mensagens que você prega, mas jamais duvidar da sua sinceridade com Deus. Alguém diz: você não crê na mensagem que aquele pregador está pregando, né? Você não crê. Ele diz: não, eu não creio, mas ele crê no que prega. Então você crê naquilo que você aceitou como fé, aquilo que você entregou a sua vida, você crê. As pessoas, se não creem, mas eu tenho certeza que se não acreditar, duvidar com certeza a sua sinceridade com Deus, não vão duvidar. Pode até fazer alguns comentários, mas elas terão certeza daquilo que você prega. Nós temos convicção daquilo que nós pregamos, daquilo que a quem nós entregamos. Isso não pode de forma alguma tirar de nós. Ora, levantou-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. Estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe por ela. Mas aqui antes de passar por restante, né, os demais versículos, eu queria mostrar para vocês uma coisa, que vocês também já sabem, que vocês já participaram, né? Mas muitos não. Levantou-se Jesus, saiu da sinagoga, entrou em casa de Simão, e estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe por ela. Havia uma enfermidade na casa da sogra de Pedro, e aqui que nós vamos andar um pouquinho, né? Ali tinha uma mulher que estava enferma. Jesus tinha acabado de sair do batismo e ele entrou para os montes da bem-aventurança, a partir do capítulo de número 5, quando ele inicia falando bem-aventurados, começa por aí.
E aí lá no capítulo 7 ele finda um estudo que rege o nosso comportamento, irmãos. Se nós pegarmos capítulo 5 até o capítulo 7 de São Mateus, nós vamos aprender coisas tremendas, tremendas. No capítulo 8 ele já desce do monte, encontra com o leproso, depois entra na casa de Pedro, depois encontra com o centurião, depois tem uma tempestade, depois ele encontra com aquele rapaz endemoniado. Mas se nós pegarmos capítulo 5 até o capítulo de número 7, nós vamos aprender coisas assim, bem significativas do nosso andar na fé, nosso caráter. Jesus ali ele ensina coisas práticas para a igreja, como sal, como luz, como oferta, como jejum. Ele ensina sobre as bem-aventuranças, ensina sobre humildade, renúncia, sacrifício. Jesus senta e ensina. Ali foi uma verdadeira escola bíblica, ali foi um verdadeiro seminário prático. Ali com Jesus, aquilo ali foi seminário que vale 4 anos com pós-graduação. É aquele que muitos irmãos falam, né, muitos teólogos, aqueles que vão a Jerusalém, a Israel, você vai conhecer em Israel a palavra do Senhor em poucos dias, como fosse muitos anos de seminário, questão geográfica, né, da geografia histórica, história bíblica, olhando e você ter um panorama geral. Ali no capítulo 4, 5 até o capítulo 7 é um seminário de pós-graduação. Se andarmos por ali, Colossenses capítulo 1, que Paulo escreve ali, que nós devemos estar olhando para o céu, nosso coração nas coisas do céu, nós andaríamos muito mais próximo do Senhor. Capítulo 4 é o capítulo do batismo. Ali o Senhor, querido irmão, diz ali a palavra executada, né? Ali é o Senhor Jesus. E depois nós entramos, e no capítulo 8, depois de ele curar um leproso, tocar no leproso, ele entra na casa da sogra de Pedro, a convite de Pedro, e a mulher estava enferma. E ali o Senhor o roga, Jesus o cura, ela levanta e vai servir a Jesus. Aí que entra curados para servir. Até então ela não tinha como servir, ela estava ali doente fisicamente, né? Mas ali tem tudo a ver com a questão espiritualmente, ministerialmente, de servir o Senhor. Ela é curada, aqui diz assim, quer ver? Olha bem, e ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta ele deixou. Imediatamente ela se levantou e o servia. Levantou e o servia. Então estava doente, levantou, foi servir. E hoje é a nossa grande dificuldade do corpo do Senhor Jesus, é deixar Jesus curar, deixar Jesus tocar e Jesus fazer a obra. A gente pensa que às vezes a igreja ela cresceu em conhecimento e maturidade, mas tem hora que parece que há um retrocesso, né? A gente vê tanta infantilidade de pessoas que já está a níveis bem elevados, e a gente vê as imaturidades, e eu fico assim até observando, e eu tenho muitos esses confrontos, porque eu vejo as imaturidades, as coisas que acontecem, que deveria já ter crescido, né? Tem coisa que é a nível de altar, nível de pastor, nível de altar, né? Louvado seja Deus. Então a gente vê esse nível, que é nível de altar. Igual nós tivemos a mudança do pregador, a gente não deve nem comentar o que teve, porque coisas são inadmissíveis. Eu não tolero certas coisas. Eu mudo na hora, seja quem for. Prefiro cancelar um congresso, mas se eu souber de coisas, trago não. Aí eu sou conivente, aí não dá, né? Mas aqui nós estamos falando de pessoas doentes, que precisam de levantar, pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser libertas para servir. E aí que está. E uma das coisas é isso aqui: se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar esse tipo de pessoas que não te cortaram. Por isso que tem muitos doentes ainda dentro da igreja, doentes, está doente e precisa ser curado.
precisa ser liberto. Irmã Cláudia, faz um favor para mim, senhora, só pode olhar aquele pão de queijo, tá? Se tiver. A irmã Cláudia. Ah, senhor, vai lá. Então vai só o senhor. Ah, sim. Olha lá, se tiver, o senhor já coloca em cima do forno para mim, por favor. Então aqui está o nosso andar, seminário, né? Curados para servir. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem, não conheço esse homem. Aqui, querido amado irmão, é curados para servir. Curado para servir, é interessante que aqui, quando nós lemos essa passagem, aqui fala daquele que levou Jesus para dentro da casa, para aquela mulher ser curada. E lá na frente, parece que andando com Jesus, o homem estava doente. O homem estava já amasado, aquele homem estava doente ainda. O momento que ele depara no pátio, quando ele dá uma olhada para Jesus, e eles vêm até Pedro e perguntam para Pedro se Pedro conhecia, ele expôs a doença dele. Aqui, meu amado irmão, ele coloca, joga para fora a patologia. Ele nega, está doente, diz: não conheço. Vem segunda vez, não conheço. A terceira vez, ele pragueja, ele xinga: não conhece esse troço. Pragueja. Aqui diz que teve aqui um praguejar. Ele não conhece esse trem. Foi a hora que os olhos se cruzaram. Os olhos se cruzaram. Jesus, naquele momento terrível, momento de dor, momento que teve lá na casa da sogra doente, ensinou para ele que curou, a menina levantou, a sogra alimentou e a sogra foi o servir. Mas ele precisava de cura também. Andou com Jesus doente, viu tudo que Jesus fez doente. Agora aqui são os filhos de Adão, os Pedros, os filhos de Jonas. E Jesus foi tão tremendo que chama ele de, olha bem, Simão, filho de Jonas. Ele traz a identidade dele à tona. Ele traz a questão humana de Pedro. Jonas, Pedro, Simão, filho de Jonas. Você é homem, você precisa ser curado. Você precisa de ser curado. Você está andando comigo, precisa ser curado. Mas existem os Jonas, sempre existiu os Jonas, e vai continuar existindo os Jonas, né? Olha para você, o problema é que, ao tentar executar aquilo que Deus nos confiou, tendo como motivação a autossatisfação, ficarei longe do que Deus espera, e entrarei para o rol dos homens que não cumprem a sua vontade. A opressão de Roboão, aqui está algo, querido amado irmão, se voltar nós vamos entender. É que ao tentar executar aquilo que Deus me confiou, tendo como motivação a autossatisfação, aí, amado irmão, nós vamos entrar nesse período aqui, ó, a opressão de Roboão. Nós vamos entrar às vezes nesse perfil, a manipulação, usando mentira para a manipulação de poder de Jeroboão, egoísmo. As nossas vontades não podem estar acima de tudo e de todos, como de Acabe. Vocês lembram da vinha? Os doentes gostam muito disso aqui, de opressão, manipulação. Trabalha na área do egoísmo e também entra, querido amado irmão, nessa área terrível da vinha, aquilo que ele quer. Ele quer autopromover e ele quer a vinha. Vamos correr aqui. A crueldade de Herodes para eliminar a ameaça da perda do seu poder, irou-se grandemente e mandou matar João Batista. Ele irou, né? Aqui nesse sentido, aqui ele fala, querido amado irmão, aqui ele está dizendo sobre as crianças, quando ele ficou sabendo que o rei tinha nascido em Belém, né? Quando ele fica sabendo, entra a crueldade. Então Jesus, ele quer trabalhar, ele quer nos curar em todas as áreas. Irmão, o coração do homem, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, é terrível isso, né? O coração do homem é enganoso.
Jesus conhece todo o nosso particular. Deus conhece o nosso profundo do nosso coração. Amém. Deus conhece tudo, tudo. Você sabe, isso não é novidade, né? Cada um de nós temos algumas patologias. Agora pode pôr plural, né? Temos patologias. E é interessante, querido amado irmão, que ele conhece uma por uma. E ele está com receituário, né? Ele está com receituário para entregar para nossas vidas, para nossa alma. Nós sabemos o remédio, nós conhecemos, amém? Conhecemos o remédio, né? E é só querer deixar, ou nós permitir que Deus aplique esse remédio, né? Porque o remédio do Senhor é um remédio que vem, ele traz cura. E o remédio dele, esse remédio dele, ele sabe aplicar esse remédio, né? O prontuário está na mão, está tudo ali. Mas às vezes nós rejeitamos a cura, ou nós achamos também que somos curados. E a palavra, ela traz esse confronto, para que nós possamos analisarmos se somos curados mesmo. A covardia de Pilatos, quando agiu, temendo a consequência da sua decisão. Que mal fez ele, covarde. A prostituição de Sansão, o que engana o coração dos simples, Paulo diz isso aqui também, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a si mesmo, por meio de conversas macias, com uma bajulação. Eles enganam o coração das pessoas simples. Então, na verdade, Jesus quer entrar na história e quer nos curar, quer nos mudar. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês: uma doença grave está atingindo as estranhas da igreja, e essa doença é causada por intoxicação alimentar. Quando grita lá em Chicago, a morte na panela, a morte na panela. Então a morte está na panela, a solução está no milagre. Quando gritou tem morte, o profeta diz: põe aí um pouquinho aí de farinha aí, mistura esse negócio, dá para o povo comer. Então o milagre está também do lado da morte. E Deus está dizendo: olha, eu preciso entrar com a minha cura para que vocês sirvam, porque até então a panela tem rama de morte. E a rama de morte, meu amado irmão, está em nós. A rama está aqui dentro, ela está plantada dentro de nós. Aí Jesus está dizendo: eu preciso de entrar na sua casa, eu preciso ser convidado para entrar. Pedro me levou à casa da sogra, agora eu estou batendo para entrar. Irmão, o homem, como eu disse, o coração do homem enganoso, e é um engano. Nós damos conta às vezes de nos enganar nós mesmos, nós damos conta disso, mas na palavra, à luz das Escrituras, ela se expõe o nosso engano do nosso coração. Quer ver outro mistério? Estamos dando palha em vez de pão ao povo. Vemos nos dias de hoje o discípulo de Simão o mágico. Isso aqui é outra coisa tremenda. Nós precisamos ser curados, e aí nós queremos fazer uma barganha como Simão. Simão é um caso, meu amado irmão, um caso assim muito específico para a gente olhar e analisar o contexto de uma igreja, para onde ela está caminhando. Vocês sabem muito bem que teve ali um movimento do batismo com o Espírito Santo. Quando eles impunham as mãos, tinha batismo e tinha cura. Simão o mágico já tinha aceitado a Cristo como Salvador, mas não tinha sido curado. Ele estava andando com os seus apóstolos e ele estava enfermo. Nem todos guiando com você está curado. Tem pessoas que estão doentes perto de nós, né? E a Bíblia diz que quando Simão viu aquilo, ele falou: não, quanto que você quer? Quanto que vocês querem do meu dinheiro? Usou a palavra dinheiro, para que vocês possam transferir essa autoridade para mim. Na hora o apóstolo disse: fica com o teu dinheiro. E ali foi soltada uma palavra muito dura. E ali Pedro disse que haveria ali uma maldição terrível na vida dele. Mas ele, no processo de andar com o discípulo, ele também teve algo ali de tentar amenizar aquela maldição. Ele disse: roga por mim, para que essas palavras não venham até mim. Olha que coisa tremenda. Ele estava também num processo de cura. Ele estava doente, mas na hora que ele viu
A besteira que ele fez, diz: ora por mim, roga por mim, eu estou doente, faça oração. E ali termina o capítulo 8, meu amado irmão, sem uma conclusão se a maldição veio. Mas ele roga, ele pede. Davi foi um caso assim doente. Quando o profeta diz: é você que pecou, na mesma hora, quando ele diz: você que fez isso, Davi diz: eu pequei contra o Senhor. Na hora ele estava dizendo: eu estou no processo, eu preciso ser curado. Então, queridos irmãos, aqui está outra coisa. A igreja atual está sentindo as dores de parto para dar luz e acabou. A glória de Deus ausentou-se da sua igreja, porquanto as dores sobrevieram e ela, porém, não respondeu. É interessante isso também. A glória do Senhor é um assunto que você conhece muito bem. Você conhece esse assunto. Mas as pessoas doentes, como ela é capaz dela fazer compromisso tão sério, queridos irmãos, doente, precisando de uma libertação, de uma cura. Quando eu falei isso aqui sobre entre os pátios santos, sempre eu passo para vocês, então eu quero que vocês fiquem firmes nisso aí. Para se construir um edifício em terreno, em que antes havia outra edificação, é necessário uma coisa: destruí-la. Não será lançado novo alicerce se mantivermos uma velha construção nos nossos terrenos. Isso eu queria falar, todos os cultos eu queria falar isso. Para nós edificarmos uma coisa nova, um nascer de novo, nós temos, queridos e amados, olha aqui, olha para você ver, uma outra edificação é necessário uma coisa: destruir a velha. Ninguém põe, querido amado irmão, coisa nova em cima de coisas velhas. Tem que tirar tudo, arrancar tudo, jogar lá na caçamba, lá fora, arrancar tudo. E às vezes o entulho da nossa vida, às vezes machuca também, machuca pessoas. Quando arrancamos entulho, vai tábua com prego, alguém pode pisar, ou às vezes pisa, quem está trabalhando machuca, né? Então, para nós edificar uma coisa nova, o alicerce novo, nós temos que tirar a construção velha. Não tem como nós sermos curados, sarados, carregando as coisas velhas. As coisas velhas têm que ser tiradas, arrancadas, jogadas para lá. As coisas velhas não podem nos acompanhar na construção nova. Nova criatura somos, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aqui eu lido muito, querido amado irmão, com pessoas às vezes que chegam e elas estão com uma construção velha, querendo algo novo, buscando algo novo, mas está tão impregnado na alma, na tábua do coração, na alma, que há uma dificuldade imensa de tirar o velho. O velho quer permanecer, o velho quer continuar. É aquilo que eu falei para os irmãos, que nós somos duas criaturas, a velha e a nova. A velha está morta aqui dentro, a nova está aqui, ouvindo a palavra, dando glória a Deus. Mas no momento que eu entro num galanteio, alguma coisa da carne, a velha começa a dar os primeiros suspiros, começa a ressuscitar. O velho tem que ser arrancado. O velho não pode ficar na construção nova. O velho tem que sair. Agora nós queremos servir com as coisas velhas. Um pano novo, um pano velho, um odre novo, um odre velho. Tenta colocar o novo no velho, o velho rompe, rasga. Tenta colocar o velho no novo, também não suporta, né? Então fica nesse dilema, carregando o velho sempre. O velho sempre não dando lugar para a nova construção. E Jesus está dizendo: eu quero entrar na sua casa, você está com febre, você está doente, tem coisa velha, eu preciso que você tire o velho para estabelecer uma nova edificação na sua vida. Uma nova edificação na sua vida. Deus quer isso para nós. Olha para você, assim acontece com nossos princípios e valores. Ele precisa ser destruído para que Deus estabeleça padrão do reino de Deus em nosso íntimo. Nós trazemos valores que para Deus é desvalores. Não estou falando de caráter, mas nós trazemos coisas do passado e Deus está dizendo: eu preciso arrancar isso que você está achando que é valor na sua vida, para começar o que? Estabelecer uma edificação de reino, uma coisa nova.
do meu domínio, do meu governo, do meu pleno, da minha totalidade, do meu espírito na sua vida. E eu preciso tirar esses valores que você acha que é valor. Aí Deus começa a nos trabalhar, começa a mover, Ele começa a moer, Ele começa a mostrar para a gente, né? E começa a usar meios e métodos para que nós possamos abrir nossos olhos e começamos a olhar e falar: essa edificação tem tábuas velhas, e o Senhor está dizendo: eu preciso de colocar limpo, eu tenho que arrancar tudo, limpar tudo. Esse lote tem que ser limpado, não pode ter ervas, não pode ter mato, tem que limpar tudo para começar a levantar colunas. É interessante isso. Eu estou numa reforma lá em casa, o Davi está fazendo uma reforma lá em casa, e eu olho assim, eu vejo, né? Primeiro, a bagunça que traz uma reforma, né? Tira as coisas dos lugares, estabelece coisas novas. A hora que ele tirou uma parede lá em casa, ficou uma coisa mais linda. E hoje ele começou a edificar, mas para edificar, ele teve que tirar aqueles entulhos todos lá, para começar a edificação. Você sabe disso. Então, para nós andarmos em cura, nós precisamos deixar Deus arrancar o velho, não andar com o velho. As coisas velhas nós não podemos andar com elas mais, mas nós temos que andar com as coisas novas de Deus, com as roupas novas do Senhor. Quando começamos a caminhar desejando que Deus forme em nós a verdadeira vontade dele, nos será necessário renunciarmos muita coisa que achamos que era essencial em nossas vidas. Agora nós andamos com Deus, aqui nós falamos agora é vida de renúncia. É vida de renúncia, é renunciar, né? É renunciar. Você não pode ir para um congresso com roupas velhas, coisas velhas. Não dá. Se não tiver renúncia, não dá. Não dá. Então nós temos que começar uma vida de renunciar. Renunciar às coisas deste mundo. E viver neste mundo é renúncia dia após dia. Por isso que Jesus diz: toma a tua cruz, renuncia a si mesmo e vem. Pode vir. Mas Jesus é tão tremendo que quando os seus discípulos, no capítulo de número 8 de Lucas, começam a caminhar para Jerusalém, ele lá no final ele fala uma palavra tremenda. Depois que ele fala sobre os embates que todos teríamos, como nós temos, ele diz: subiremos a Jerusalém. Quando ele fala subiremos a Jerusalém, ele não está dizendo você sobe para Jerusalém. Jerusalém é lugar de sacrifício, é de entrega, é de cruz. Ele não diz você sobe sozinho, não. Ele diz: nós vamos subir nós dois. Eu vou te ajudar a sua caminhada para Jerusalém. É o caso de Abraão e Isaac, quando diz: vamos subir e vamos adorar e vamos descer, né? Subiremos, vamos voltar. Então Jesus diz: nós subiremos para Jerusalém. Eu vou ajudar você. Você tem que tomar sua cruz, renunciar, mas eu vou com você nessa caminhada. Agora aqui, meu amado irmãos, vamos ver algo aqui. Aqui é uma coisa tremenda. João 12, 24. Na verdade, eu digo que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. É interessante, querido amado irmão, que isso aqui, para servir curar, tem que morrer. A semente, pega uma semente de vida, ela morre, germina, para morrer. Quando ela morre, o broto nasce, tem vida, a semente. Jesus diz assim: olha, se a semente não cair no chão, ela não vai morrer. Ele estava referido a ele, e quando ele disse aqui, meu amado irmão, que ia cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto, ele está dizendo: eu vou morrer, vou lançar na terra, vou morrer, aí meus frutos é a igreja. Amém. Agora, só que quando ele diz para nós, no sentido aqui espiritual, que nós devemos morrer para os brotos viverem, ele está dizendo: você, como semente, precisa de morrer. Você não tem como frutificar sem morrer. É interessante o que Jesus nos ensina. Agora aqui nós vamos ver um contexto geral do que ele está falando. Ao explicar a importância da sua morte, Jesus apresentou uma metáfora. Se o grão de trigo não morrer, fica só. A coisa que tem que morrer para que dê lugar à vida. Nós precisamos de morrer para a vida brotar. Nós precisamos de morrer para servir.
Nós precisamos de morrer, querido amado irmão, para curar. Ninguém dá conta, querido irmão doente, sem morrer, curar alguém, que vai virar uma lástima. Aí Jesus diz: vocês precisam de morrer por broto para ter vida. Aí ele fala assim, ao explicar a importância da sua morte, né? Deixa eu passar aqui. Isso acontece constantemente em nosso relacionamento. Se o orgulho não morrer, não nasce o perdão. Olha para você ver. Jesus disse: olha, eu vou morrer, a igreja vai nascer, são os frutos. Mas quando ele começa a aplicar em nós, ele está dizendo: se esse grão que é você não morrer, esse grão do orgulho, se ele não morrer, não vai nascer o perdão. Você vai continuar doente, você vai continuar sem perdoar, você vai continuar ferido. Se a inveja não morrer, não nasce a cooperação. Se o ódio não morrer, não cresce o amor. Nosso relacionamento constitui um processo dinâmico e cheio de vida, mas também com perigo de morte. Tem que morrer. Tem que morrer. Isso a gente vê entre nós demais, essa situação da semente que não quer morrer. A pessoa não quer ser, ela não quer ser corrigida, ela não quer passar pelo crivo da obediência, da submissão. Ela não quer morrer. Você fala, ela fica redil, ela se entristece, ela recua. Eu fico assim olhando, às vezes, aparentemente é uma figura, um quadro muito bem pintado. Nós somos assim. Mas quando Deus diz: agora você como semente precisa de morrer, aí que está o negócio, que nós não queremos às vezes morrer. E Jesus diz: para frutificar tem que morrer. A semente, para germinar, precisa de morrer. Se não morrer, não dá conta, você vai continuar doente. Se você não morrer, você não vai dar conta de perdoar. Você não morrer pela inveja, você não nasce cooperação, não dá conta. E Jesus, é interessante, né? Ele pega uma semente e dá uma lição tão profunda, dizendo: no momento que você morrer, começa a nascer os brotos na sua vida. Que coisa mais linda, mais linda, mais linda. Vale a pena fazer um balanço do que devemos morrer e do que deve viver em nossos relacionamentos. Vale a pena deixar morrer a semente, as quais nós agarramos e que por isso nada produzem. Então vale a pena nós fazermos um balanço, fechar para balanço. Lá no interior, meu pai até hoje deve ter aqui, mas hoje é com outra dinâmica. No último dia do ano nós fechávamos um armazém e nós contávamos tudo que tinha ali naquele lugar. Tudo, até um prego por prego, tudo era contado e anotado no balanço. Na vida espiritual, nós temos que fechar para balanço, para ver se o que vale a pena fazer um balanço do que deve morrer e do que deve viver em nossos relacionamentos. Tem hora que nós precisamos fechar o armazém e falar: Senhor, como é que é esse negócio? Como que eu estou? Mas abrir com coragem e sinceridade, né? Abrir com tirar a capa de Adão, abrir mesmo assim por Jesus e falar: eu preciso entrar em balanço e preciso ser sincero com o Senhor. E não adianta nós falarmos: queremos que o Senhor seja sincero, porque Ele já é sincero. Fechar o armazém e falar: eu preciso contar, fazer uma contagem, o que está valendo a pena na minha vida espiritual. Eu preciso saber dessa realidade. É interessante que às vezes, querido irmão, essa correria da nossa vida, ela nos impede a fazer balanço, né? E é correr em todas as áreas das nossas vidas. Ela camufla o nosso balanço, né? O balanço, ele é sincero, o balanço não pode mentir, porque se você coloca uma quantidade na planilha maior que você não tem, lógico que a empresa vai fechar, quebra, porque não pode ter mentira.
E nós precisamos de abrir o coração para Jesus e falar: eu preciso saber o que se eu estou tendo vida, o meu relacionamento está tendo mais morte que vida. Tem hora que as minhas orações é uma oração muito assim, de amigo com Jesus. Eu tenho muito medo às vezes de ficar só gritando na oração, tenho muito medo. Que é lógico que tem hora que você enche, canta e grita, não é pecado. Mas Jesus quer que nós sentamos cara a cara com Ele e falamos: Jesus, eu quero conversar com o Senhor, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso abrir o meu coração, contar todas as minhas mazelas, todas as minhas patologias, todas as minhas enfermidades, sem falar o Chaves, pastor, ora, lê Bíblia e ora de madrugada, acorda de madrugada. Não, é hora de falar: eu preciso falar para o Senhor o que eu sou, o que eu sou. Não, mas eu estou no processo de cura. Não, larga de conversa fiada com Jesus, é falar o que somos, fechar para balanço, ver se a semente está morrendo. Se tem broto, não, eu tenho broto, eu prego. Não, Jesus quer chamar a gente para tete a tete. Fala: agora você precisa falar comigo e contar quem é você, Chaves. Quem é você? Então, queridos irmãos, como se um homem fugisse diante do leão, você já sabe desse versículo, e se encontrasse com o urso, ou como se entrando em casa encostasse a mão na parede e mordesse uma cobra. Isso aqui é algo muito tremendo. Sai para trabalhar, encontra com o urso, corre, encontra com o leão, corre, foge, volta para casa, encosta na parede, vem uma cobra e pá, uma serpente tão forte. Isso aqui, querido irmão, o nosso amado profeta Amós, na pessoa de Cristo, ele estava ensinando que o leão e o urso, o externo é facinho de correr e de lutar contra ele. O negócio é o que está na parede escondida quando põe a mão. O que é? O interno da gente. É o interno que tem uma cascavel prontinha para dar um bote. Ninguém cai. Um homem chega numa casa, tem uma mulher arranca a roupa de repente. Seu irmão, se ele tem um propósito com Deus nesse sentido, ele não vai cair. É o urso e o leão. Ou uma tramóia, um mau negócio, um roubo, algo semelhante a alguma coisa de leão e urso. Ele repreende, levanta a mão, sangue de Jesus, cai para lá. Não chama para beber, chama para fazer aqui, você não vai. Agora o interno nosso que é perigoso. O interno nosso tem coisas dentro dele que nós precisamos olhar bem essa semente, para que essa semente possa morrer logo. Essa semente precisa de morrer. Assim como as nossas obras serão provadas e descobertas pelo fogo, como diz a palavra de Deus em Coríntios, com elas estarão nossos princípios e valores. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelado no fogo e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, quando chegarmos diante de Deus, a Bíblia, você sabe que nós teremos 7 anos, as bodas do Cordeiro, e lá nós seremos, querido irmão, recompensados, abençoados, presenteados. Agora lá vai expor, nós já estamos salvos, mas lá vai expor as nossas obras. E o que nós fizemos, como nós fizemos, por que nós fizemos, qual que era a motivação nossa. Se era ouro, se era tudo para a glória de Deus, tudo para louvor de Deus, ou era para nós engrandecermos. Ou estávamos doentes andando com Jesus e fazíamos tudo para ser visto. Pau, pedra, feno, né? Ali você é exposto. Não tem como, querido amado irmão, de forma alguma nós escondemos diante dos olhos de Deus. Então tudo que nós temos que fazer, querido amado irmão, fazer é ser curados para servir. Porque o momento que nós estivermos doentes, estamos doentes, andando doentes, nós vamos fazer para a nossa própria glória, né? Mas naquele grande dia a Bíblia diz que vai ser provado. A verificação tem que ser destruída. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Então a verificação tem que ser destruída. Não tem como nós andarmos com a verificação. Fogo, não. Eu tenho muito temor de Deus, como você também tem temor. Além do temor, você tem tremor de Deus. A minha vida cristã, ela não é pautada na terra só. É lógico que eu tenho que dar testemunho, porque a Bíblia diz que
Eu sou a palavra, a Bíblia ambulante nos meus testemunhos, né? Mas eu tenho temor, muito temor de Deus chegar diante do Senhor nosso Deus e Ele falar para mim algumas coisas. Então é melhor ter temor agora e procurar me libertar, para que Ele chegue lá com a edificação, né? Com a edificação diz, olha, eu falei tanto, você ensinou, você fez isso, fez aquilo. Eu tenho um temor muito grande de não andar doente de aparência. O doente gosta muito de aparentemente está tudo bem, né? Espiritualmente. Então eu tenho muito receio desse negócio de salvação, de encontrar com Deus. Tenho muito receio, né? Ainda mais quando aquela palavra diz, prepara-te para encontrar com Deus vivo de Israel. Isso é sério. A gente não pode viver de forma de capa. Tem que viver de realidade do Evangelho. Nós somos homens, somos fracos, nós temos pecado como Adão pecou. Nós sabemos que está escrito que Elias tinha a mesma paixão nossa. Está escrito em Tiago. Mas nós temos que ter temor. A gente tem que ter tremor, arrepender. A velha construção tem que ser colocada fogo nela. É velha, tapera velha. Só permanecerão princípios de valores de liderança que são eternos, pois no reino de Deus os valores do sistema mundano dentro de mundial são impraticáveis. Nós temos que ter valores eternos dentro da gente. Valores eternos. Aqui dentro tem que ter valor eterno. Tem uma luta de leões aqui dentro. Há uma luta, como tem dentro de você. Você não é super-homem. Você não. Ninguém é. Por isso que precisamos de Cristo. Mas os valores são eternos. E tem hora que Ele, amado, a gente aproxima de pessoas que estão tão doentes, que ela está aproximando de nós, e nós dela precisamos também ser canal de cura, mas sai tanta coisa, sai tanta imundícia, tanta sujeira, tanta dano. É o que Jesus falou com a gente quarta-feira passada. A tábua não pode colocar na terra, tem que ter base de prata, tem que ter base de resgate. São coisas que é inadmissível, nós somos Adão, mas tem coisa que não tem como, tem coisas que não dá, impraticável, né? Olha para você ver, alguns usam ouro ou prata ou pedra preciosa para construir em cima de alicerce, ainda outros usam madeiras e capim ou palha. No mundo, a autoridade é constituída mecanismo para o sucesso pessoal. Já no reino de Deus, a autoridade é mecanismo usado para quê? Benefício de outros. Isso é outra coisa tremenda. No mundo, meu amado, e fora, aqui lá, sucesso pessoal. Sucesso pessoal. Aqui que está, meu amado irmão, parâmetro de doença. Pessoas que querem sucesso pessoal no reino de Deus. Ele quer sucesso pessoal. Já no reino de Deus, Ele quer o quê? Beneficiar todos. Tem hora que eu fico assim pensando, gente, como que isso é tão explícito do nosso meio, sucesso pessoal. Como que esse negócio de João não combina muito com a gente, quando ele diz que ele cresce e nós diminuímos. Não parece que está tudo fora de órbita? Tudo ao contrário, que ele diminui e nós crescemos, que o reino, a igreja, o poder dessa igreja, a vanglória da igreja cresce e ele diminui. Não parece que está tudo fora de rota, né? Agora, o que acontece? O mecanismo do reino é beneficiar as pessoas. Quando você é curado, nós somos curados, nós começamos a beneficiar pessoas. Nós começamos a estender as mãos às pessoas. Nós começamos a cuidar de pessoas. Nós começamos a tratar de pessoas, a sarar pessoas. É porque agora o reino vivo, a paternidade está dentro de nós. A paternidade está aqui dentro de nós, né? Aí nós começamos o quê? Olhar com benefícios, beneficiar pessoas. Agora nós olhamos o mecanismo de reino, de entrega. Mas quem é doente gosta de sucesso pessoal. É sucesso pessoal e mais nada. Louvado seja Jesus, hein? Outra coisa, benefício próprio. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida e resgate de muitos, como diz Marcos
No mundo as pessoas podem aprender com você, desde que não supere as suas obras. No reino de Deus, independente da posição ou da responsabilidade, somos advertidos a considerar os outros superiores a nós mesmos, como diz Paulo a Colossenses. Lá, meu irmão, desde que você não superar a obra dele, se você começar a superar lá fora alguém, você é o inimigo dele, é inimigo. Aí, os doentes, ele acha também assim, desde que não supere a minha chamada, desde que não supere a minha chamada. Se não superar a minha chamada, vai tudo bem. Se ele me corrigir, eu prefiro ir embora. Eu quero fazer do meu jeito, porque eu quero o quê? Eu quero os louros pessoais. Agora, no reino de Deus, independente da posição ou da responsabilidade, somos advertidos a considerar outras pessoas superiores a nós mesmos. E quem nos ensinou é o mestre, é o professor, porque ele considerava as pessoas. Ele considerava, interessante isso aí, Jesus, e ele que nos ensinou isso, a considerar as pessoas superiores a nós mesmos. Mas quem é doente tem dificuldade. Quem é doente pensa que vai tomar o cargo. Quem é doente pensa que ele quer o pastoreio da igreja. Quem é doente pensa que aquele irmão que chegou tem uma palavra melhor que a minha, então quanto menos eu dar oportunidade para ele ministrar ou ela ministrar, ela vai estar até ela decepcionar, frustrar e ir embora, porque eu preciso de um clero, de uma multidão de pessoas que são bem mais inferiores a mim, porque aí não vai me incomodar. Agora Jesus diz o contrário, isso aqui, ó, independente de posição ou de responsabilidade, somos advertidos a considerar outros superiores. A gente vê a história da igreja. A história da igreja, os discípulos não são os 12, não são os 70, mas o caminhar da igreja do Senhor foram homens que curados, que eles faziam discípulos. Por isso que Jesus diz: ide, fazei discípulos. Parece com você, é o seu estilo, parece com você, mas só que eles podem ou poderão ser superior a você. E isso é sério, porque doentes são incomodados. Se chegar a se cantar bonito, incomoda. Se pregar, incomoda. Se tiver liderança, incomoda. Quem é doente? Agora, quem é curado sabe que foi o Senhor que enviou, foi o Senhor que trouxe, foi o Senhor que capacitou, foi o Senhor. No mundo damos honra e esperamos coisas maiores e grandiosas. No reino de Deus, valorizamos as que são pequenas, mas que podem se tornar gigantes. Não há nenhuma grande árvore que num dia não tenha sido uma pequena semente. Então, preste atenção nessas coisas. Louvado seja Deus. Cristo a semente semeada, acreditou nas coisas que não tinha forma, como se fosse algo, pois assim Ele nos vê. Quando Ele diz: eu morri e agora vai nascer frutos, Jesus, Ele não diz só eu morri. Sabe o que Jesus falou? Coisas maiores eles vão fazer. Dá para entender, João? Dá para entender essa dinâmica, essa profundidade? E ele diz: coisas maiores eles vão fazer. Coisas maiores, eu morri, nasceu fruto, nasceu um broto, agora são os frutos, eles vão fazer maiores. Aí ele abre outro parênteses e diz: eu vou estar com o Pai, e eles vão rogar, e eu vou estar com o Pai, e eu vou interceder pelo Pai a favor deles. Olha que coisa tremenda. Aqui porque a semente acreditou no broto. A semente, querido amado irmão, não tinha forma, mas ela se torna forma através da igreja. A igreja é a forma pessoal do Cristo. Quando nós olhamos o mistério da igreja, o que é uma igreja? Tirada para fora, eclésia, tirada para fora. Quando o céu olha, vê o que? Vê o broto, ele vê a forma, ele vê o que é aquilo que é a semente semeada, a forma de Cristo na terra. Olha que coisa tremenda. Por isso que a igreja ela é uma instituição divina,
Ninguém para, porque é o broto da morte de Cristo. É uma coisa tremenda isso aqui. Ele acreditou em você, agora você vai ter que dar esse broto também, porque a igreja não parou, ela não para. Em Atos capítulo 3, nas 5.000 almas, ali começou os brotos, ali continuou, e você é a continuação de Atos 3, porque você já está curada, você é curado, agora você é a continuação de Atos 3, Atos do Valdir, Atos da Marlene, Atos da Beatriz, Atos do Yalan, Atos do Múcio. São as sementes, agora são os brotos, nós somos os brotos. Agora só que nós vamos continuar germinando, frutificando, curados. Agora a mesma paciência que Deus teve para estercar, trabalhar a sua terra, você tem que ter essa paciência com as pessoas que estão doentes, que é processo, ele demora. Para nós terminarmos, queridos irmãos, depois na outra semana continuaremos. Muitos de nós não estão tendo grandes colheitas, porque não acreditam em suas sementes. Querem primeiro ter muito para depois plantar, assim nada consegue. Acredite que semeie, pois toda semente gerará uma colheita. Às vezes você não acredita em você, muitos não acreditam nele, muitos não acreditam. Há uma dificuldade nesse sentido de relações humanas, de trabalhar nesse sentido com pessoas, principalmente pessoas cristãs, porque elas simplesmente, muitas delas não têm tido uma grande colheita porque ela não acredita na sua semente, a sua semente, não acredita. Quer primeiro ter muito para depois plantar, sem nada consegue. Então nós precisamos, irmão, acreditar. Nós somos curados. O Senhor entrou na nossa semente. O Senhor fez um processo na nossa semente, né? Ele teve, esse dia mesmo, o que foi que eu comi? Um mamão. O Senhor me deu um mamão. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem me dado. Mamão sem semente, né? Mamão sem semente. Então foi um processo. Ali, desculpa, agora passou o nome que queria falar, né? Mas foi algo estudado, até encontrar essa forma. Deus agiu em nossas vidas assim. Ele foi trabalhando em nós, Ele foi modificando a genética do pecado, Ele foi tirando de nós, na verdade, essa genética, Ele foi tirando, foi fazendo uma nova edificação pelo Teu Espírito Santo. E quer ver uma das edificações do Espírito que todos nós temos aqui, nós estamos aqui? A consciência. Quando nós pegamos, ninguém, querido amado irmão, tem uma consciência morta quando tem Cristo e tem seu Espírito. Falando para cristão, ela acusa. A genética, meu amado irmão, do Espírito, ela nos mostra. Quando estamos no mundo, nós tanto faz, tanto fez. Agora, quando nós estamos no corpo, aqui está. Deus tirou, mudou. Deus transformou. Deus pega, querido irmão, aqui dentro da consciência do homem e trabalha dentro dela, e ela nos acusa quando nós erramos. Ela aponta. Ninguém, querido amado irmão, vai poder chegar diante de Deus e falar: eu não sabia. Nós temos consciência, a consciência está aqui, e Deus trabalhou nessa semente. Deus mudou a genética nossa. Eram homens, querido amado irmão, que não conhecia. Nós estávamos doentes na casa de Pedro, deitado na cama de Pedro, no quartinho da sogra de Pedro. Jesus entrou na nossa história, alguém clamou por nós, alguém pediu misericórdia, o próprio Espírito intercedeu, falou: precisa mudar a genética da vida dele. E ele vem, toca, levantamos e começamos a servir a Jesus. Aí começa o processo de qualquer gripe, tomando vitamina C, aí vai fazendo o quê? A imunidade vai aumentando, vai fazendo o trabalho da libertação. É assim na vida cristã também. Mas eu louvo a Jesus, nessa noite vocês vieram, como eu vim também, para falar para Jesus. Jesus, minhas patologias, ela, de vez em quando, ela quer novamente, as minhas células começam a ficar doentes novamente, e eu preciso muito que um bom doutor, o meu Senhor doutor, trabalhe no meu coração e mostre para mim os meus defeitos. E que eu possa enxergar com meus olhos os meus defeitos também.
E que a velha construção não venha trazer as coisas das tábuas velhas, não. Imagina eu chegar lá em casa agora, lá tem uma caçamba, e pegar as coisas que o irmão começar a chegar lá e pegar aquelas coisas lá, Davi, e começar a entrar para a sala, mas você vai dar um cacete em mim. Volta para lá com esse trem velho. É assim também com o Espírito Santo. Ele não quer que nós buscamos as coisas velhas mais. Ele quer que nós vivemos novidade de vida por hábitos transformados. É lógico, eu acabei de dizer a questão que a Bíblia diz, que você diz que não tem pecado, você está pecando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o Espírito Santo não quer que nós busquemos as coisas velhas. Ele quer que nós vivemos a novidade de vida, dia após dia, com novidades de vida. Andando no Senhor, andando em Deus, e a nova habitação, a nova construção, o novo homem, dominando a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor, no nome.